Numa tarde silenciosa de 1677, enquanto a neve cobria as ruas de Haia, Baruch Spinoza escrevia as suas derradeiras palavras. As suas mãos tremiam, não por causa do frio que penetrava pelas frestas da janela, mas sob o peso do que estava prestes a revelar. O filósofo que desafiou toda a estrutura religiosa da sua época, que foi excomungado aos 23 anos e viveu como um pária intelectual, tinha finalmente chegado à resposta mais inquietante de todas. Quem vem buscar-nos quando morremos? Durante anos, Spinoza mergulhou nas profundezas da mente humana, dissecando a natureza da alma, da eternidade e da morte com a precisão de um cirurgião e a frieza de um matemático. Ele sabia que estava a tocar em algo proibido, algo que poderia abalar os pilares de tudo em que a humanidade acreditava. O manuscrito que escreveu naquela tarde nunca foi publicado. Foi escondido, enterrado juntamente com os seus medos mais profundos. No entanto, 3 séculos mais tarde, essas páginas amareladas pelo tempo ressurgiram de um arquivo esquecido numa biblioteca de Amsterdão, trazendo consigo uma verdade que poucos se atreveram a enfrentar. Spinoza descobriu que a morte não é um fim nem um começo, é um encontro. Um encontro com algo que esteve conosco desde o nosso primeiro sopro, observando, esperando, crescendo dentro de nós a cada escolha que fazemos, a cada pensamento que nutrimos, a cada emoção que sentimos. E quando a hora final chega, quando a última batida do coração ecoa no silêncio, não são anjos celestiais ou demônios infernais que vêm ao nosso encontro. É algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Algo que conhece cada cicatriz da nossa alma, cada segredo que guardamos. É a soma de tudo o que fomos. E tem uma forma, tem uma voz e tem uma vontade própria. A chuva martelava as janelas da pequena casa na Pavilionsgracht quando Spinoza sentiu a primeira pontada de dor que o acompanharia até aos seus últimos dias. Era março de 1677 e o filósofo de 44 anos sabia que a sua tuberculose tinha começado a travar a batalha final. Mas naquela noite, algo mais do que a doença o mantinha acordado. Há semanas que tinha os mesmos sonhos, visões perturbadoras de pessoas no exato momento da sua morte. Mas não eram visões comuns. Em cada uma delas, Spinoza via algo que os moribundos não podiam ver. Algo que se aproximava deles nos últimos segundos de vida. E essa presença não era nem divina, nem demoníaca. Era familiar. Na primeira visão, ele viu um comerciante judeu de Amsterdão, um homem que conhecera na sua juventude, deitado no seu leito de morte. A família chorava ao redor da cama, sussurrando orações em hebraico, quando uma figura surgiu no canto do quarto. A princípio, Spinoza pensou que fosse uma alucinação causada pela febre alta, mas a figura era sólida, real, e tinha o rosto do próprio comerciante. Contudo, havia algo diferente neste outro eu. Os seus olhos carregavam o peso de todas as mentiras que o homem tinha contado, de todas as vezes que escolhera o lucro em vez da honestidade, de todos os momentos em que traiu os seus próprios valores. A figura aproximou-se da cama e estendeu a mão. O comerciante, já quase inconsciente, virou o rosto para a aparição e os seus olhos arregalaram-se de terror. Ele podia vê-la, nos seus últimos segundos de vida, quando o véu entre os mundos se tornava fino, ele finalmente via quem se tinha tornado ao longo de décadas de pequenas traições a si mesmo. A figura falou com a própria voz do comerciante, mas distorcida pelo peso das escolhas não assumidas. Vem, está na hora de enfrentares quem realmente és. Spinoza acordou desse sonho com o coração a palpitar e as roupas encharcadas de suor. Durante dias, tentou racionalizar o que tinha visto, aplicando a sua filosofia rigorosa para explicar a experiência. Mas as visões continuaram. Noite após noite, cada uma mostrando uma pessoa diferente a enfrentar uma versão distorcida de si mesma no momento da morte. Um soldado que desertou do campo de batalha era visitado por uma versão de si mesmo coberta de sangue, carregando o peso de todos os companheiros que abandonara. Uma prostituta que perdera a fé era confrontada por uma versão pura de si mesma, a criança inocente que fora um dia, antes que a vida a endurecesse.
Um padre que pregava virtudes que não praticava ficava cara a cara com uma versão hipócrita de si mesmo, vestido com trajes luxuosos, enquanto os pobres morriam de fome nas suas memórias. A cada visão, Spinoza compreendia melhor o padrão. Não eram espíritos externos que vinham buscar os moribundos. Era algo muito mais íntimo e aterrador. Era a confrontação final com a sua própria essência, com a versão de si mesmos que tinham construído através das suas escolhas, pensamentos e ações ao longo da vida. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Numa noite particularmente fria, Spinoza teve uma visão diferente. Desta vez ele viu-se a si mesmo no seu próprio leito de morte, e a figura que se aproximava tinha o seu próprio rosto. Os olhos da aparição brilhavam com uma luz estranha e carregavam o peso de todas as verdades que ele descobrira. Verdades talvez demasiado perigosas para serem reveladas. A figura sussurrou: "Sabes demais, Baruch, e agora tens de decidir. Levas este conhecimento contigo para o túmulo ou partilhá-lo com o mundo, sabendo que isso pode destruir a fé de milhões de pessoas?" Foi nesse momento que Spinoza compreendeu que aquilo não eram simples sonhos ou alucinações. Eram revelações sobre a natureza mais profunda da morte e da alma humana. E ele era forçado a enfrentar uma escolha que definiria não apenas o seu próprio destino após a morte, mas potencialmente o destino espiritual de toda a humanidade. Nos dias que se seguiram à primeira série de visões, Spinoza mergulhou nos seus estudos com uma intensidade que beirava a obsessão. Revisitou as suas obras sobre a natureza da alma, reexaminou as suas teorias sobre a eternidade da mente e começou a formular uma nova compreensão do que realmente acontece no momento da morte. A revelação surgiu gradualmente, como uma teia a ser tecida, fio a fio. Spinoza percebeu que, ao longo da vida, cada ser humano constrói inconscientemente algo. A cada pensamento, a cada ação, a cada escolha moral ou imoral, uma espécie de duplo etérico era formado. Este duplo não era externo à pessoa, mas sim uma manifestação concentrada da sua essência mais profunda. Para entender melhor este fenômeno, Spinoza começou a estudar casos específicos. Interrogou parteiras que tinham assistido a centenas de mortes, médicos que acompanhavam os pacientes nos seus últimos momentos e até carrascos que tinham observado criminosos durante as suas execuções. Em todos os relatos, havia um padrão consistente. Nos últimos segundos de vida, quando a consciência oscilava entre este mundo e o próximo, os moribundos conversavam frequentemente com alguém que mais ninguém conseguia ver. Mas as palavras que pronunciavam eram reveladoras. Não eram conversas com santos ou demônios, mas diálogos íntimos consigo mesmos. Frases como "eu sei o que fiz, não posso mais fugir" ou "finalmente vieste buscar-me" eram comuns. Era como se estivessem a ser confrontados por uma versão condensada de todas as suas experiências, traumas, virtudes e vícios. Spinoza começou a teorizar que a alma humana, longe de ser uma entidade simples e uniforme, era na realidade um sistema complexo de memórias, emoções e padrões de comportamento organizados de forma hierárquica. Durante a vida, a consciência cotidiana mascara essa complexidade. Mas no momento da morte, quando as barreiras mentais se dissolvem, essa organização profunda manifesta-se como uma entidade aparentemente separada. Mas você, que acompanha esta jornada comigo até aqui, já deve estar a fazer-se uma pergunta importante. Se esta teoria de Spinoza estiver correta, o que significa isso para a sua própria morte? Que versão de si mesmo virá ao seu encontro quando chegar a sua hora? É uma pergunta que poucos têm a coragem de fazer, e ainda menos têm a coragem de responder honestamente. Mas se chegou até este ponto da nossa investigação, é porque é alguém que busca a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Pense nisto. Quando olha para as suas escolhas, as suas ações, os seus pensamentos mais íntimos, que tipo de pessoa vê? Porque, segundo Spinoza, essa pessoa que você vê quando é brutalmente honesto consigo mesmo é exatamente aquela que o virá buscar. A descoberta mais chocante de Spinoza foi perceber que existe uma hierarquia nessas manifestações pós-morte.
Ele identificou que certas pessoas constroem ao longo da sua vida não apenas uma versão alternativa de si mesmas, mas múltiplas camadas de personalidades que emergem em sequência durante o processo da morte. Para as pessoas que viveram vidas relativamente simples e coerentes, o encontro com o seu duplo etérico era direto, embora não necessariamente fácil. Mas para aqueles que desenvolveram personalidades complexas, que viveram vidas divididas entre máscaras sociais e desejos reprimidos, o processo tornava-se um verdadeiro labirinto psicológico. Spinoza documentou o caso de um nobre veneziano que viveu uma vida dupla. Durante o dia era um respeitado mecenas das artes, conhecido pela sua generosidade e refinamento cultural. Mas durante a noite, frequentava os mais sórdidos bairros da cidade, envolvendo-se em atividades que contradiziam completamente a sua persona pública. Quando chegou a hora da sua morte, o nobre não foi visitado por uma única figura, mas por uma sequência delas. Primeiro surgiu a sua persona pública, impecavelmente vestida, estendendo a mão com um sorriso benevolente. Quando o moribundo tentou segurar essa mão familiar, ela dissolveu-se como fumo. Em seguida, apareceu a sua versão noturna, suja e depravada, rindo de forma sardônica. E, por fim, uma terceira figura emergiu, uma versão infantil de si mesmo, de antes que as complicações da vida adulta o dividissem em múltiplas identidades. O processo de morte deste homem durou horas. Cada encontro forçava-o a confrontar uma camada diferente da sua psique. Somente quando conseguiu aceitar e integrar todas essas versões de si mesmo é que pôde finalmente partir. A obsessão de Spinoza por este fenômeno levou-o a uma investigação ainda mais profunda. Ele começou a suspeitar que o processo não era apenas individual, mas que existia uma dimensão coletiva que poucas pessoas compreendiam. Durante semanas, dedicou-se ao estudo de textos antigos, procurando referências semelhantes em outras culturas e tradições filosóficas. Foi nos escritos herméticos que encontrou as primeiras pistas. Os alquimistas medievais falavam do duplo sombrio, uma entidade que cada pessoa carregava consigo e que se manifestava durante os rituais de transformação espiritual. Os textos egípcios mencionavam o Ka, uma força vital que permanecia com o indivíduo após a morte, mas que podia tornar-se benevolente ou malévola dependendo das ações em vida. Mas foi num manuscrito gnóstico, obtido através de um contacto num mosteiro beneditino, que Spinoza encontrou a descrição mais próxima do que estava a experienciar. O texto falava do encontro final, um momento em que cada alma deveria confrontar a sua própria criação antes de poder passar para a fase seguinte da existência. Segundo este manuscrito, durante a vida, cada pessoa alimentava constantemente duas entidades distintas: o eu superior, formado por atos de compaixão, busca da verdade e crescimento espiritual, e o eu inferior, nutrido pelo egoísmo, mentiras e comportamentos destrutivos. No momento da morte, uma dessas entidades tornava-se dominante e era ela que viria buscar a pessoa. Spinoza ficou fascinado com esta explicação, mas o seu espírito científico exigia mais do que textos antigos. Ele precisava de provas empíricas. Foi então que decidiu fazer algo que poucos filósofos haviam tentado: observar diretamente o processo da morte. Durante os meses seguintes, Spinoza frequentou hospitais, hospícios e até prisões, sempre com a desculpa de oferecer conforto espiritual aos moribundos. Mas o seu verdadeiro objetivo era observar e documentar o que acontecia nos momentos finais da vida. O que ele descobriu superou todas as suas expectativas. Em cerca de 70% dos casos, as pessoas pareciam, de facto, interagir com alguém invisível nos seus últimos momentos. Mas o mais surpreendente era a natureza dessas interações. Elas seguiam padrões previsíveis com base no tipo de vida que a pessoa tinha levado. As pessoas que viveram vidas de serviço aos outros sorriam frequentemente e estendiam as mãos como se estivessem a ser acolhidas por um amigo querido. As suas últimas palavras eram geralmente de gratidão e paz. Por outro lado, aqueles que causaram sofrimento a outros pareciam discutir ou tentar fugir de algo. Diziam frases como: "Não foi minha culpa",
Eu não tive escolha, ou simplesmente gritavam de terror. Mas havia um terceiro grupo que intrigava ainda mais Spinoza, aqueles que pareciam negociar. Essas pessoas, geralmente indivíduos que viveram vidas moralmente ambíguas, envolviam-se em longas conversas sussurradas com as suas aparições invisíveis. Era como se estivessem a tentar convencer alguém de algo, ou talvez a chegar a um acordo. Spinoza começou a compreender que o processo da morte não era simplesmente um julgamento externo, mas sim uma confrontação íntima com as consequências das próprias escolhas. A entidade que vinha buscar cada pessoa era literalmente construída por ela mesma, tijolo por tijolo, ao longo da sua vida. Esta descoberta levou-o a uma conclusão ainda mais perturbadora. Se isso era verdade, então o destino após a morte não era determinado por uma divindade externa, mas pela própria pessoa. Cada indivíduo era, simultaneamente, o juiz, o júri e o réu do seu próprio julgamento final. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Numa das suas observações, Spinoza testemunhou algo que mudaria completamente a sua compreensão sobre a natureza da alma e da morte. Uma jovem mulher, vítima de uma doença que a consumira lentamente, estava nos seus últimos momentos quando algo extraordinário aconteceu. Em vez de uma figura humanoide aparecer, o que Spinoza viu foi algo que desafiava qualquer descrição racional. Era como se a própria essência da mulher se materializasse no quarto, não como uma pessoa, mas como uma paisagem viva. Ele podia ver montanhas feitas das suas memórias de infância, rios formados pelas suas lágrimas de alegria e tristeza, e um céu que refletia todos os sonhos que ela havia alimentado durante a vida. A mulher não conversava com uma versão alternativa de si mesma. Ela estava literalmente a entrar em si mesma, a ser absorvida por essa paisagem psíquica que criara inconscientemente ao longo da sua existência. A visão da paisagem psíquica da jovem mudou fundamentalmente a perspectiva de Spinoza sobre a morte. Ele percebeu que a sua teoria inicial, embora correta na sua essência, era apenas a superfície de um fenômeno muito mais complexo e belo. A morte não era simplesmente um encontro com uma versão alternativa de si mesmo, mas sim um retorno completo à sua própria origem espiritual. Nos dias que se seguiram a essa experiência, Spinoza começou a desenvolver o que chamaria de a teoria da paisagem interior. Segundo a sua nova compreensão, cada ser humano criava constantemente um mundo interno que refletia a sua natureza mais profunda. Este mundo não era metafórico, mas literal e tão real quanto o mundo físico. Para testar esta teoria, Spinoza começou a estudar pessoas em estados de consciência alterada. Observou místicos em transe profundo, pessoas sob o efeito de substâncias alucinógenas usadas em rituais espirituais, e até indivíduos em coma que ocasionalmente recuperavam a consciência para relatar as suas experiências. Os relatos eram consistentes. Todos descreviam a experiência de se encontrarem em ambientes que, embora fantásticos, eram profundamente familiares. Um comerciante descreveu encontrar-se num labirinto feito de moedas e contratos, onde cada parede refletia uma das suas transações comerciais. Uma mãe que tinha perdido um filho contou estar num jardim infinito, onde cada flor representava uma memória com o seu filho. Spinoza começou a compreender que esses ambientes internos não eram criados no momento da morte, mas sim construídos gradualmente ao longo da vida, através de cada pensamento, emoção e ação. A consciência cotidiana simplesmente não tinha acesso a essa construção contínua, mas ela estava sempre a acontecer num nível mais profundo da psique. A implicação mais perturbadora desta descoberta era que cada pessoa criava literalmente o mundo onde passaria a eternidade. Se alguém dedicasse a sua vida ao ódio, estaria inconscientemente a construir uma paisagem de desolação e sofrimento. Se cultivasse o amor e a compaixão, estaria a criar um ambiente de beleza e paz. Mas se vivesse uma vida dividida entre impulsos contraditórios, criaria um mundo caótico e fragmentado. Esta constatação forçou Spinoza a reexaminar a sua própria vida. Ele começou a questionar que tipo de paisagem interior estaria a construir através das suas próprias escolhas e pensamentos.
como um filósofo que passara anos a desafiar as estruturas religiosas estabelecidas, a questionar a natureza de Deus e a explorar verdades potencialmente perigosas, que tipo de mundo interior estaria ele a criar? A resposta veio na forma de outra visão, mais vívida do que todas as anteriores. Spinoza viu-se a caminhar por uma vasta biblioteca que se estendia até ao horizonte. As estantes eram infinitas, repletas de todos os livros que lera, todos os pensamentos que tivera, todas as verdades que descobrira. Mas havia algo de inquietante naquela biblioteca. Muitas das secções estavam envoltas em sombras densas, marcadas com símbolos de perigo. Essas áreas escuras representavam o conhecimento que ele adquirira, mas que poderia ser perigoso se mal interpretado. As suas descobertas sobre a natureza ilusória da religião organizada, as suas teorias sobre a inexistência do livre-arbítrio como tradicionalmente concebido, e agora, as suas revelações sobre a verdadeira natureza da morte. Tudo isso formava regiões da sua paisagem interior que eram simultaneamente iluminadas pela verdade e obscurecidas pelo potencial de causar sofrimento aos outros. No centro desta biblioteca visionária, Spinoza encontrou uma mesa onde uma versão mais velha de si mesmo escrevia furiosamente. Quando se aproximou, viu que o outro Spinoza estava a redigir exatamente o manuscrito que ele escrevia na vida real, sobre quem vem buscar as pessoas quando morrem. O Spinoza mais velho levantou os olhos e sorriu com tristeza. Sabes que não podes publicar isto da forma como o descobriste, não é? A humanidade não está preparada para esta verdade. Destruiria a esperança de milhões de pessoas que dependem da promessa de um julgamento externo misericordioso. Mas a verdade é a verdade, respondeu Spinoza. Não posso escondê-la simplesmente porque é inconveniente. A verdade sem sabedoria é apenas crueldade intelectual, replicou o seu duplo. Tens de encontrar uma maneira de revelar esta descoberta sem destruir aqueles que não conseguem suportar o peso de serem completamente responsáveis pelo seu próprio destino eterno. Foi nesse momento que Spinoza compreendeu o dilema que enfrentaria pelo resto da sua vida. Ele descobrira algo fundamental sobre a natureza da existência humana, mas essa descoberta vinha com uma responsabilidade moral quase insuportável. O dilema ético que Spinoza enfrentava consumia-o dia e noite. Durante semanas, alternou entre momentos de certeza absoluta sobre a necessidade de partilhar a sua descoberta e períodos de dúvida profunda sobre as consequências de tal revelação. A verdade que descobrira era simultaneamente libertadora e aterradora. Por um lado, compreender que cada pessoa era responsável por criar o seu próprio destino após a morte poderia capacitar os indivíduos a viver vidas mais conscientes e éticas. Se as pessoas soubessem que estavam literalmente a construir o mundo onde passariam a eternidade, talvez escolhessem com mais cuidado os seus pensamentos, palavras e ações. Por outro lado, essa mesma verdade poderia devastar aqueles que já tinham vivido vidas cheias de arrependimento e sofrimento. Imaginar que pessoas que cometeram erros terríveis teriam de enfrentar eternamente as consequências das suas ações sem possibilidade de redenção externa parecia cruel para além de qualquer medida. Para resolver este dilema, Spinoza decidiu aprofundar ainda mais as suas investigações. Ele precisava de compreender se existia uma forma de transformar ou redimir a paisagem interior de uma pessoa antes da morte. Se as pessoas pudessem mudar fundamentalmente a natureza do seu mundo interno, então a sua descoberta poderia ser não apenas reveladora, mas também portadora de esperança. Esta busca levou-o a estudar casos de transformação espiritual radical. Investigou relatos de criminosos que encontraram a redenção, de pessoas amargas, que descobriram o perdão, e de indivíduos que viveram experiências de quase morte e regressaram fundamentalmente mudados. O que Spinoza descobriu foi simultaneamente encorajador e complexo. Aparentemente, a paisagem interior de uma pessoa não era fixa ou imutável. Através de atos genuínos de arrependimento, perdão e transformação espiritual, era possível alterar radicalmente a natureza do mundo interno que alguém estava a construir.
Ele documentou o caso de um soldado que participara em massacres durante uma guerra civil, mas que posteriormente dedicara a sua vida a cuidar de órfãos de guerra. Quando Spinoza conseguiu observar este homem durante uma experiência de quase morte, ele tinha sido gravemente ferido num acidente. Viu que a sua paisagem interior estava dividida em duas regiões distintas. Uma parte era sombria e violenta, cheia de imagens de guerra e sofrimento, o reflexo dos seus atos passados. Mas havia uma segunda região, brilhante e cheia de vida, onde corriam crianças a rir e a brincar. Essa zona fora construída ao longo de décadas de dedicação aos órfãos, onde cada ato de ternura e cuidado acrescentava beleza e luz à sua paisagem interior. O mais fascinante era que estas duas regiões não apenas coexistiam. Havia pontes entre elas, construídas através do arrependimento genuíno do homem e do seu compromisso com a redenção. A região sombria não tinha desaparecido, mas estava a ser gradualmente transformada pela luz que emanava da região positiva. Esta descoberta revelou a Spinoza uma verdade profunda. A morte não era um julgamento final e imutável, mas sim o momento em que a pessoa entrava completamente na paisagem interior que tinha construído. Se essa paisagem fosse harmoniosa e integrada, a experiência seria de paz. Se fosse fragmentada e conflituosa, seria de tormento. Mas se fosse uma paisagem em processo de transformação e cura, a experiência pós-morte seria de crescimento contínuo. Spinoza começou a compreender que aquilo que as tradições religiosas chamavam de purgatório ou bardos não eram lugares externos, mas sim estados de consciência correspondentes a paisagens interiores em processo de transformação. A alma não era julgada por uma divindade externa, mas experienciava as consequências naturais da sua própria criação interior. Esta compreensão trouxe um novo nível de urgência aos estudos de Spinoza. Se ele estivesse certo, então cada momento da vida de uma pessoa era uma oportunidade para construir ou reconstruir a sua paisagem interior. Cada pensamento de compaixão acrescentava beleza. Cada ato de perdão criava pontes entre regiões fragmentadas. Cada momento de verdadeira compreensão iluminava zonas anteriormente obscuras. Mas havia ainda uma questão que o intrigava profundamente. O que acontecia àqueles que morriam, enquanto as suas paisagens interiores ainda estavam em processo de transformação? Ficariam presos num estado eterno de mudança? Ou existiria um mecanismo que permitisse a continuação do crescimento espiritual após a morte física? A resposta a esta pergunta viria de uma fonte inesperada. Durante uma das suas vigílias num hospital, Spinoza assistiu à morte de uma freira idosa que dedicara a sua vida ao cuidado dos doentes. Mas esta mulher passara os seus últimos anos atormentada por dúvidas sobre a sua fé, questionando se Deus realmente existia e se a sua vida de serviço tinha tido algum sentido. A morte da freira idosa foi diferente de todas as outras a que Spinoza tinha assistido. Em vez do padrão habitual de interação com uma figura ou de entrada numa paisagem interior, algo completamente novo aconteceu. Quando ela exalou o seu último suspiro, uma luz suave começou a emanar do seu corpo, e Spinoza pôde ver a paisagem interior que ela tinha construído. Era um convento infinito, cheio de jardins, onde cresciam as plantas medicinais que ela usara para curar os doentes. Os corredores estavam decorados com os rostos sorridentes de todos aqueles que ela consolara ao longo dos anos. Mas havia uma anomalia inquietante. No centro desta paisagem havia uma zona nebulosa, como uma nuvem de incerteza que obscurecia uma grande catedral. Esta zona representava as suas dúvidas sobre Deus e o sentido da sua fé. Durante anos, as suas dúvidas tinham crescido, criando uma região da sua paisagem interior que era instável e contraditória. Spinoza observou fascinado, enquanto a consciência da freira se aproximava desta região nebulosa. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de entrar na zona de dúvida, toda a paisagem começou a transformar-se. A catedral nebulosa dissolveu-se completamente, mas no seu lugar surgiu algo ainda mais belo, um espaço aberto para o infinito.
onde a luz pura da compaixão que ela praticara durante toda a sua vida podia fluir livremente. Spinoza percebeu que as dúvidas da freira, em vez de destruírem a sua paisagem espiritual, na verdade a tinham libertado de construções limitadoras. Ao questionar a sua fé, ela desconstruiu os muros dogmáticos que restringiam a sua compreensão espiritual, permitindo que a essência pura do seu amor pelos outros se expandisse sem limites. Esta observação levou Spinoza a uma revelação profunda. A dúvida e o questionamento, quando surgiam de uma busca genuína pela verdade, não eram destrutivos para a paisagem interior de uma pessoa. Pelo contrário, podiam ser instrumentos de libertação e expansão espiritual. Esta descoberta mudou fundamentalmente a forma como Spinoza via o seu próprio trabalho filosófico. Durante anos, questionara-se se as suas investigações sobre a natureza de Deus e da religião eram atos de rebelião destrutiva ou buscas legítimas pela verdade. Agora, compreendia que a distinção dependia inteiramente da motivação por trás do questionamento. Se alguém questionasse as crenças estabelecidas movido pelo ego, pelo desejo de se sentir superior aos outros, ou pela necessidade de destruir sem construir algo melhor, então esse questionamento criaria zonas sombrias e destrutivas na paisagem interior. Mas se o questionamento surgisse de um amor genuíno pela verdade e de um desejo sincero de compreender a realidade mais profundamente, então criaria espaços de liberdade e expansão. Spinoza começou a reexaminar toda a sua filosofia através desta nova lente. As suas críticas à religião organizada, as suas teorias sobre a natureza determinista do universo, as suas investigações sobre a ilusão do livre-arbítrio, todas estas ideias adquiriram um novo significado como ferramentas para ampliar a paisagem interior humana, em vez de simplesmente destruir crenças confortáveis. Mas ainda havia uma questão fundamental que precisava de ser respondida. Se cada pessoa criava a sua própria paisagem interior e experienciava as suas consequências eternamente, o que significava isso para conceitos como justiça, moralidade e responsabilidade social? Se não havia um julgamento externo, como poderia a sociedade funcionar? A resposta surgiu quando Spinoza começou a explorar as ligações entre as paisagens interiores de diferentes pessoas. Durante as suas observações, notou que as paisagens não existiam em isolamento completo. Havia pontos de interseção, zonas onde as construções internas de diferentes indivíduos se sobrepunham e influenciavam mutuamente. As pessoas que se amaram profundamente criavam paisagens interligadas com pontes e passagens que permitiam uma forma de comunhão eterna. Famílias, comunidades e até civilizações inteiras criavam paisagens coletivas que refletiam os seus valores e relações partilhadas. Mas o mais importante era que as pessoas que tinham causado sofrimento a outras criavam ligações sombrias na sua paisagem, zonas onde eram eternamente confrontadas com as consequências das suas ações. Não se tratava de um julgamento externo, mas sim de uma consequência natural de terem criado paisagens que incluíam o sofrimento que causaram. Um assassino, por exemplo, descobriria que a sua paisagem interior incluía não apenas as memórias dos seus atos violentos, mas também a experiência completa do sofrimento que causou às suas vítimas e às suas famílias. Ele não seria punido por uma autoridade externa, mas viveria eternamente as consequências completas das suas escolhas. Esta compreensão revelou a Spinoza uma forma completamente nova de entender a moralidade. A ética não era uma questão de seguir regras impostas por uma autoridade divina ou humana, mas sim uma questão de compreender as consequências naturais e inevitáveis das nossas ações na construção da nossa paisagem interior eterno. A descoberta das paisagens interligadas levou Spinoza a uma investigação ainda mais ambiciosa. Ele começou a suspeitar que existia uma rede infinita de consciências conectadas, uma espécie de tecido cósmico formado pela interação de milhares de milhões de paisagens interiores individuais. Se isso fosse verdade, então a morte de uma pessoa não era apenas uma entrada na sua própria paisagem, mas também uma integração nessa rede mais vasta.
Para explorar esta possibilidade, Spinoza começou a estudar fenômenos que sugeriam conexões entre mentes separadas. Investigou relatos de pessoas que tiveram visões de entes queridos no momento da sua morte, mesmo estando geograficamente distantes. Estudou casos de gêmeos que sentiram a dor um do outro e examinou tradições espirituais que falavam de uma consciência coletiva da humanidade. O que ele descobriu foi que estas conexões não eram exceções raras, mas sim manifestações de uma realidade fundamental. Todas as paisagens interiores estavam conectadas a um nível profundo. A separação entre indivíduos era real, ao nível da experiência cotidiana. Mas ao nível mais profundo da existência, havia uma unidade subjacente. Esta revelação forçou Spinoza a reconsiderar completamente a sua compreensão sobre a natureza da individualidade e da morte. Se todas as paisagens estivessem conectadas, então a morte não era uma entrada no isolamento eterno, mas sim uma transição para uma forma alargada de consciência, onde as fronteiras entre o eu e o outro se tornavam mais fluidas. Ele começou a visualizar a realidade como um vasto oceano de consciência, onde cada indivíduo era como uma onda que mantinha a sua forma distinta durante a vida, mas que eventualmente retornava ao oceano maior na morte. No entanto, a qualidade da onda, a sua forma, movimento e energia, determinava como ela se integraria de volta no oceano. As ondas harmoniosas integravam-se suavemente, criando padrões mais belos no oceano maior. As ondas turbulentas e conflituosas criavam perturbações e dissonâncias, mas todas, eventualmente, faziam parte do mesmo corpo de água infinito. Esta metáfora oceânica ajudou Spinoza a compreender por que as suas visões sobre a morte eram simultaneamente individuais e universais. Cada pessoa enfrentava as consequências específicas da sua própria construção interior, mas essas consequências desenrolavam-se num contexto mais amplo de consciência partilhada. A implicação mais profunda desta descoberta era que nenhum ato, pensamento ou intenção existia isoladamente. Tudo o que fazíamos afetava não só a nossa própria paisagem interior, mas também a qualidade da rede maior de consciência, da qual todos fazíamos parte. Cada ato de compaixão elevava não apenas o indivíduo, mas toda a rede. Cada ato de crueldade criava perturbações que se propagavam através das conexões. Isto explicava por que grandes mestres espirituais pareciam ter efeitos transformadores, que transcendiam a sua influência direta. As suas paisagens interiores altamente desenvolvidas criavam campos de influência positiva que afetavam todos os que entravam em contato com eles, mesmo que brevemente. Spinoza começou a compreender que o que as tradições religiosas chamavam de santo ou bodhisattva não eram necessariamente pessoas designadas por autoridades divinas, mas sim indivíduos que tinham conseguido desenvolver paisagens interiores tão luminosas e expansivas que se tornavam fontes de cura e elevação para toda a rede de consciência. Mas esta compreensão trouxe consigo uma responsabilidade ainda maior. Se cada pessoa afetava a qualidade da consciência coletiva, então cada indivíduo tinha uma responsabilidade moral não só para consigo mesmo, mas para com toda a humanidade. Cada momento de raiva alimentado, cada pensamento de ódio cultivado, cada ato de egoísmo praticado, contribuía para a degradação da rede maior. Spinoza percebeu que a sua própria investigação sobre a natureza da morte não era apenas uma busca intelectual pessoal, mas um serviço à consciência coletiva. Ao compreender e, eventualmente, partilhar estas verdades, ele estaria a contribuir para elevar o nível de compreensão espiritual de toda a humanidade, mas havia ainda uma questão fundamental que o perturbava. Se esta rede de consciência interligada realmente existia, o que acontecia quando civilizações inteiras tomavam direções destrutivas? O que acontecia quando sociedades construíam paisagens coletivas baseadas no ódio, na guerra e na opressão? A resposta surgiu quando Spinoza teve uma visão da maior escala que alguma vez experimentara. Ele viu-se a observar a Terra de uma perspectiva cósmica, mas em vez de ver o planeta físico, via a paisagem interior coletiva da humanidade.
Foi uma visão simultaneamente bela e aterradora. Havia regiões de luz intensa, onde comunidades tinham cultivado o amor, a sabedoria e a compaixão. Estas zonas brilhavam como faróis na paisagem global. Mas havia também vastas zonas de escuridão, onde séculos de guerra, ódio e opressão tinham criado desertos espirituais. O mais perturbador era que estas regiões sombrias não estavam isoladas. Elas enviavam ondas de influência negativa que afetavam até as zonas mais luminosas, criando ciclos de conflito e sofrimento que se perpetuavam através das gerações. A visão da paisagem interior coletiva da humanidade deixou Spinoza profundamente abalado. Durante dias, não conseguiu escrever ou investigar, consumido pela magnitude do que tinha visto. A responsabilidade que sentia como filósofo e como ser humano tinha se alargado a proporções quase insuportáveis. Ele descobrira que cada pessoa não só criava o seu próprio destino eterno, mas também contribuía para o destino espiritual de toda a espécie humana. Cada pensamento, emoção e ação era como uma pedra lançada num lago, criando ondas que se espalhavam pela rede de consciência interligada, afetando as gerações presentes e futuras. Mas foi precisamente nesse momento de maior desespero que Spinoza fez a sua descoberta mais importante. Ao observar as regiões sombrias da paisagem coletiva, notou algo que lhe passara despercebido anteriormente. Mesmo nas zonas mais escuras, havia pequenos pontos de luz. Estes pontos representavam indivíduos que, mesmo vivendo em contextos de sofrimento e opressão, tinham escolhido manter a sua compaixão e a sua busca pela verdade. O mais extraordinário era que estes pontos de luz individuais tinham um poder desproporcional à sua aparente pequenez. Um único indivíduo genuinamente iluminado podia criar ondas de transformação que, eventualmente, mudavam paisagens inteiras. A luz, descobriu Spinoza, era sempre mais poderosa do que a escuridão, mesmo quando parecia estar em minoria numérica. Esta descoberta trouxe a Spinoza uma compreensão profunda sobre o papel dos filósofos, místicos e buscadores da verdade na história humana. Eles não eram apenas curiosos intelectuais ou sonhadores impraticáveis, mas sim agentes ativos na transformação da paisagem espiritual coletiva. Cada verdade descoberta, cada insight partilhado, cada momento de iluminação autêntica contribuía para elevar a consciência de toda a humanidade. Spinoza começou a compreender que a sua própria busca da verdade sobre a morte não era um interesse acadêmico isolado, mas parte de um processo mais amplo de evolução espiritual da humanidade. Ele estava a descobrir verdades que poderiam, eventualmente, libertar as pessoas do medo da morte e ajudá-las a viver de maneira mais consciente e compassiva. Mas esta compreensão trouxe consigo um novo dilema. Se estas descobertas eram realmente tão importantes para a evolução espiritual da humanidade, como poderia ele partilhá-las de uma forma que fossem compreendidas e aceites, em vez de serem rejeitadas como heresia ou loucura? A resposta surgiu quando Spinoza se lembrou de uma parábola que lera num texto sufi. A história falava de um homem que descobrira um tesouro enterrado, mas percebeu que se simplesmente gritasse sobre a sua descoberta, seria considerado louco e o tesouro seria ignorado. Em vez disso, ele começou a plantar sementes de árvores de fruto ao redor do local do tesouro. Anos mais tarde, quando as pessoas vinham colher os frutos, descobriam naturalmente o tesouro por si mesmas. Spinoza percebeu que devia plantar as sementes das suas descobertas nas suas obras filosóficas, de modo que as gerações futuras pudessem descobrir estas verdades por si mesmas quando estivessem prontas para as compreender. Ele não podia simplesmente proclamar as suas visões sobre a morte, mas podia estabelecer as bases filosóficas que permitiriam a outros chegar às mesmas conclusões. Foi assim que Spinoza decidiu codificar as suas descobertas sobre a morte numa linguagem filosófica mais abstrata e aceitável. Nas suas obras publicadas, falaria da eternidade da mente, da natureza da alma como uma ideia complexa e da interconexão fundamental de todas as coisas. Aqueles com olhos para ver compreenderiam as implicações mais profundas destas palavras,
Mas havia ainda uma parte das suas descobertas que ele sabia que nunca poderia publicar durante a sua vida: a revelação específica sobre quem vem buscar cada pessoa na hora da morte. Essa verdade era simultaneamente demasiado pessoal e demasiado universal para ser expressa diretamente sem causar pânico ou desespero em muitas pessoas. Então Spinoza tomou uma decisão que afetaria o destino das suas descobertas por 300 anos. Ele escreveria um manuscrito separado, detalhando completamente as suas visões e descobertas sobre a morte. Mas este manuscrito seria escondido até que a humanidade estivesse pronta para receber as suas verdades. O manuscrito seria escrito em código, utilizando símbolos alquímicos e referências obscuras que apenas verdadeiros buscadores da verdade poderiam decifrar. E ele deixaria pistas nas suas obras publicadas, como migalhas de pão filosóficas, que, eventualmente, levariam as pessoas certas até esse tesouro escondido. Mas enquanto Spinoza planeava como preservar as suas descobertas para o futuro, não podia ignorar a urgência do presente. A cada dia que passava, pessoas morriam sem compreender a verdadeira natureza da sua transição. A cada dia, indivíduos perpetuavam ciclos de sofrimento porque não compreendiam como as suas ações afetavam a sua paisagem interior eterna. Spinoza decidiu que, embora não pudesse publicar completamente as suas descobertas, podia começar a influenciar indiretamente as pessoas ao seu redor. Começou a oferecer um verdadeiro conforto espiritual aos moribundos, não através de promessas vazias de redenção externa, mas ajudando-os a compreender e a aceitar a natureza das suas próprias criações interiores. Os últimos meses da vida de Spinoza foram marcados por uma atividade intensa e quase febril. Ele sabia que a sua tuberculose progredia rapidamente e sentia a urgência de completar não só o seu manuscrito secreto sobre a morte, mas também de preparar o terreno para que as suas descobertas pudessem, eventualmente, ser compreendidas pela humanidade. Durante este período, Spinoza desenvolveu o que chamou de a técnica de preparação para a morte consciente. Com base nas suas observações sobre como diferentes tipos de pessoas experienciavam a transição, ele criou um método para ajudar os indivíduos a examinar e, se necessário, transformar as suas paisagens interiores antes da morte. A técnica envolvia 3 etapas principais. Primeiro, a pessoa deveria fazer um inventário honesto e completo da sua vida, não apenas das ações externas, mas dos padrões de pensamento, das motivações ocultas e dos impulsos emocionais que guiaram as suas escolhas. Esta etapa era frequentemente a mais dolorosa, pois exigia que a pessoa confrontasse aspectos de si mesma que preferia ignorar. A segunda etapa envolvia o que Spinoza chamava de reconciliação interior. A pessoa deveria encontrar formas de integrar e aceitar todas as partes de si mesma, incluindo aquelas que considerava inaceitáveis ou vergonhosas. Isto não significava justificar ações prejudiciais, mas sim compreender como elas surgiram e encontrar formas de transformar a sua energia destrutiva em força construtiva. A terceira e mais importante etapa era a expansão da compaixão. A pessoa deveria cultivar ativamente sentimentos de compaixão, não só pelos outros, mas por si mesma e por todas as formas de vida. Spinoza descobrira que a compaixão verdadeira era a força mais poderosa para transformar paisagens interiores sombrias em espaços de luz e de paz. Spinoza testou esta técnica com várias pessoas que se aproximavam da morte, sempre de forma discreta, apresentando os exercícios como reflexões filosóficas, em vez de preparação espiritual. Os resultados foram notáveis. Pessoas que viveram vidas cheias de arrependimento e amargura conseguiam encontrar a paz nos seus últimos dias. Indivíduos que tinham sido consumidos pelo medo da morte descobriam uma serenidade que surpreendia as suas famílias. Mas o caso mais impressionante foi o de um antigo inquisidor que passara décadas a torturar e a executar pessoas acusadas de heresia. Quando este homem chegou aos seus últimos dias, era atormentado por visões dos rostos das suas vítimas. A sua família, desesperada, procurou Spinoza na esperança de que ele pudesse oferecer algum conforto religioso tradicional.
Spinoza trabalhou com o inquisidor durante semanas, guiando-o através da sua técnica de preparação. O processo foi extraordinariamente difícil, pois o homem teve de confrontar décadas de crueldade justificada por convicções religiosas. Mas, gradualmente, ele começou a compreender como as suas próprias feridas e medos tinham sido transformados em armas contra os outros. A verdadeira transformação começou quando o inquisidor conseguiu sentir uma compaixão genuína pelas suas vítimas, não como figuras abstratas, mas como seres humanos que tinham sofrido da mesma forma que ele próprio sofrera na infância. Essa compaixão expandiu-se gradualmente até incluir até os seus colegas inquisidores, que ele percebeu estarem presos nos mesmos ciclos de medo e violência que ele experimentara. Quando o inquisidor finalmente morreu, a sua transição foi completamente diferente do padrão que Spinoza observara em outros que tinham causado grande sofrimento. Em vez de ser confrontado por uma versão sombria de si mesmo ou por uma paisagem de tormento, ele foi recebido por uma figura luminosa que tinha o seu próprio rosto, mas que irradiava a compaixão que ele cultivara nos seus últimos dias. Esta experiência confirmou para Spinoza uma verdade fundamental. Nunca era tarde demais para transformar a paisagem interior. Mesmo uma vida inteira de ações destrutivas podia ser redimida através de um arrependimento genuíno e da cultivação ativa da compaixão. A chave estava na autenticidade da transformação. Tinha de ser real, não apenas um medo desesperado da punição. Mas Spinoza percebeu também que este tipo de transformação radical exigia uma coragem extraordinária. A maioria das pessoas preferia manter as suas ilusões e justificações até enfrentar a verdade completa sobre si mesmos. É por isso que a sua técnica de preparação para a morte consciente só funcionava com indivíduos que estavam genuinamente dispostos a confrontar as suas próprias sombras. Esta limitação levou-o a uma conclusão melancólica. Embora tivesse descoberto verdades que poderiam libertar a humanidade do medo da morte e elevar a consciência coletiva, essas verdades só poderiam ser recebidas por aqueles que já estavam prontos para a transformação. Para a maioria das pessoas, o caminho mais suave seria uma revelação gradual destas verdades ao longo de gerações. Foi com esta compreensão que Spinoza finalizou o seu manuscrito secreto, sabendo que estava a criar um tesouro que só seria descoberto quando a humanidade estivesse pronta para receber as suas revelações sem ser destruída por elas. Nos últimos meses da sua vida, Spinoza enfrentou o seu próprio teste final. As visões que experimentara sobre a morte de outros voltavam-se agora para si mesmo com uma intensidade crescente. Todas as noites, quando fechava os olhos, via-se a caminhar pela sua própria paisagem interior, preparando-se para o encontro final com a soma de tudo o que fora. A sua paisagem era vasta e complexa, refletindo uma vida dedicada à busca incansável da verdade. Havia bibliotecas infinitas, representando todo o conhecimento que adquirira. Jardins serenos, simbolizando os momentos de paz filosófica que encontrara. E pontes luminosas que o conectavam a todas as mentes que as suas ideias tinham tocado e transformado. Mas havia também regiões mais sombrias, zonas que representavam o sofrimento que as suas descobertas poderiam causar àqueles que não estavam preparados para elas. Paisagens áridas, simbolizando a sua própria solidão intelectual e as relações pessoais que sacrificara em nome da verdade, e mais perturbador, uma região nebulosa que representava as suas dúvidas sobre se tinha o direito de desafiar as crenças que davam conforto e significado à vida de tantas pessoas. A cada dia que a sua condição física se deteriorava, Spinoza trabalhava ativamente para transformar estas regiões sombrias da sua paisagem interior. Praticava exercícios de compaixão, perdoando-se pelas consequências não intencionais das suas descobertas e encontrando a paz com as escolhas que fizera em vida. O processo mais difícil foi aprender a aceitar as suas próprias limitações. Spinoza sempre se orgulhara da sua capacidade intelectual e da sua busca implacável pela verdade. Mas agora tinha de confrontar o facto de que, mesmo com todas as suas descobertas, ainda havia infinitos mistérios que permaneceriam para além da sua compreensão.
Esta aceitação da limitação humana trouxe uma humildade profunda que transformou radicalmente a sua paisagem interior. As regiões que antes eram dominadas pelo orgulho intelectual abriram-se para se conectar com a vasta rede de consciência que ele descobrira. Ele percebeu que a sua contribuição individual, por maior que fosse, era apenas uma pequena parte de um processo evolutivo muito maior. Durante este período de preparação interior, Spinoza completou também as instruções finais para o seu manuscrito secreto. Criou um sistema elaborado de pistas e símbolos que permitiriam às pessoas certas descobrir e decifrar os seus escritos sobre a morte quando chegasse o momento apropriado na evolução da consciência humana. As pistas foram incorporadas nas suas cartas a amigos, escondidas em notas marginais de livros que daria de presente e codificadas em passagens aparentemente inocentes das suas obras publicadas. Ele imaginou futuras gerações de buscadores da verdade, seguindo as suas migalhas filosóficas, através dos séculos até que alguém, finalmente, juntasse todas as peças do quebra-cabeças. Mas Spinoza sabia que as suas descobertas sobre a morte eram apenas o começo de uma jornada muito maior de compreensão espiritual. Nas suas visões finais, vislumbrou um futuro em que a humanidade compreenderia completamente a natureza da consciência, da morte e da interconexão fundamental de toda a existência. Nesse futuro, as pessoas viveriam com a plena consciência de que estavam constantemente a criar o seu destino eterno através de cada pensamento e ação. A morte já não seria temida como uma punição ou desejada como uma recompensa, mas compreendida como uma transição natural para uma forma expandida de existência. Mais importante ainda, a humanidade compreenderia que todas as consciências individuais eram parte de um organismo maior, e que o sofrimento ou a alegria de qualquer parte afetava o todo. Isto levaria a uma era de compaixão verdadeira e de responsabilidade coletiva que transformaria completamente a civilização humana. Spinoza percebeu que a sua própria morte faria parte deste processo evolutivo maior. As suas descobertas, preservadas no seu manuscrito secreto, emergiriam eventualmente quando a humanidade estivesse pronta para dar o próximo passo na sua evolução espiritual. E até que esse momento chegasse, a sua própria paisagem interior continuaria a influenciar a rede de consciência coletiva, plantando sementes de compreensão que floresceriam nas gerações futuras. Foi com esta compreensão de um propósito cósmico que Spinoza enfrentou os seus últimos dias. Ele começara a sua jornada como um jovem rebelde a questionar as autoridades religiosas, mas terminava a sua vida como um servo consciente da evolução espiritual da humanidade, preparado para fazer a sua própria transição para a forma expandida de existência que descobrira aguardar todos os seres conscientes. Numa manhã gelada de fevereiro de 1677, Spinoza acordou sabendo que era o seu último dia. Não foi uma premonição mística, mas simplesmente a certeza tranquila de alguém que observara a morte com atenção suficiente para reconhecer os seus sinais finais. Os seus pulmões mal conseguiam processar o ar rarefeito do inverno, e cada respiração exigia um esforço consciente que ele sabia que não poderia sustentar por muito mais tempo. Mas em vez de medo ou desespero, Spinoza sentia uma curiosidade serena. Depois de meses a estudar e a preparar outros para a morte, ele teria finalmente a oportunidade de verificar diretamente as suas próprias teorias. Seria como um cientista prestes a realizar a experiência mais importante da sua carreira. Só que esta experiência só podia ser feita uma vez. Durante todo o dia, ele organizou meticulosamente os seus papéis, garantindo que o seu manuscrito secreto estivesse adequadamente escondido e que as pistas para a sua eventual descoberta estivessem devidamente dispersas. Escreveu cartas finais a alguns amigos próximos, mas evitou cuidadosamente qualquer linguagem que os pudesse alertar sobre a verdadeira natureza das suas descobertas. À medida que o sol se punha, Spinoza deitou-se na sua cama simples e começou a aplicar a si mesmo a técnica de preparação para a morte consciente que desenvolvera. Primeiro,
fez um inventário final da sua vida, revendo não só as suas ações e descobertas, mas também as suas motivações mais profundas e os padrões de pensamento que guiaram a sua existência. O que ele encontrou foi uma tapeçaria complexa de luz e sombra. A sua dedicação incansável à verdade iluminara muitos cantos escuros da compreensão humana, mas também causara sofrimento àqueles que preferiam permanecer em ilusões confortáveis. A sua coragem intelectual abrira novos caminhos de pensamento, mas a sua frieza filosófica, por vezes, impedira-o de oferecer o conforto emocional que outros procuravam. Durante o processo de reconciliação interior, Spinoza trabalhou para integrar estas polaridades aparentemente contraditórias. Ele compreendeu que a sua natureza impiedosamente analítica e a sua profunda compaixão pelos seres humanos não eram forças opostas, mas aspectos complementares de uma personalidade dedicada a servir à evolução da consciência humana. A etapa final, a expansão da compaixão, foi a mais transformadora. Spinoza permitiu que o seu coração se abrisse completamente para abraçar, não só toda a humanidade, mas toda a existência. Sentiu compaixão pelos inquisidores que o tinham perseguido, compreendendo que eles agiam a partir dos seus próprios medos e limitações. Sentiu compaixão pelas pessoas simples que as suas descobertas poderiam perturbar, reconhecendo que nem todos estavam prontos para confrontar verdades difíceis. Mas, mais profundamente, Spinoza sentiu compaixão pela própria condição humana, pela luta universal de seres conscientes a tentar compreender a sua própria natureza e propósito num universo aparentemente impessoal. Ele percebeu que cada pessoa, por mais perdida ou confusa que pudesse parecer, estava a fazer o seu melhor com o nível de compreensão que tinha alcançado. À medida que a noite avançava e a sua respiração se tornava mais laboriosa, Spinoza começou a perceber mudanças subtis na sua percepção. As paredes do seu quarto pareceram tornar-se transparentes, revelando vislumbres da vasta paisagem interior que ele construíra ao longo da sua vida. Podia ver as bibliotecas infinitas de conhecimento, os jardins de contemplação filosófica e as pontes luminosas que conectavam a sua consciência à de inúmeros outros buscadores da verdade através da história. Mas havia algo de novo na sua paisagem interior, algo que não estivera lá durante as suas preparações anteriores. No centro de toda a complexa construção, havia agora um espaço aberto, simples e sereno. Era um lugar onde todas as contradições se resolviam, onde todas as perguntas encontravam a paz, onde toda a complexidade da sua vida se simplificava numa única verdade luminosa. Essa verdade não podia ser expressa em palavras ou conceitos filosóficos. Era mais fundamental que o pensamento, mais profunda que o conhecimento, mais ampla que qualquer sistema de crenças. Era simplesmente a realização direta da unidade fundamental de toda a existência, não como uma ideia a ser compreendida, mas como uma realidade a ser vivida. Enquanto Spinoza se aproximava do seu último suspiro, viu uma figura aproximar-se da sua cama. Como previra, a figura tinha o seu próprio rosto, mas era uma versão transformada de si mesmo. Esta outra versão irradiava a sabedoria e a compaixão que ele cultivara, mas carregava também algo mais, uma paz profunda que transcendia todas as lutas e questionamentos da sua vida intelectual. A figura estendeu a mão e sorriu com uma ternura que Spinoza reconheceu como a essência mais pura da sua própria natureza. "Bem-vindo de volta", disse a figura com a sua própria voz, mas carregada de um amor incondicional que ele apenas vislumbrara durante os seus momentos mais profundos de realização filosófica. O momento do encontro final entre Spinoza e a sua própria essência transformada foi diferente de todas as visões que ele testemunhara em outros. Em vez do confronto ou reconhecimento típico que observara, houve uma fusão imediata e harmoniosa. Foi como se duas gotas de água se reunissem, mantendo a sua individualidade enquanto se tornavam parte de algo maior. Neste estado expandido de consciência, Spinoza pôde finalmente perceber a realidade completa da sua própria paisagem interior. Ela estendia-se muito para além do que ele imaginara,
conectando-se a uma rede infinita de outras paisagens que formavam o tecido da consciência universal. Ele podia ver como as suas descobertas e insights tinham criado ondas de influência que se propagavam através desta rede, tocando e transformando inúmeras outras consciências. Mas a revelação mais extraordinária foi compreender que a sua morte não era um fim, nem sequer uma transição, mas sim uma expansão. A sua consciência individual, em vez de se dissolver ou ser julgada, integrava-se a um nível mais amplo de existência, onde podia continuar o seu trabalho de compreensão e serviço à evolução espiritual. Neste estado expandido, Spinoza podia perceber o fluxo contínuo do tempo de uma forma completamente nova. Via o passado, o presente e o futuro como aspectos diferentes de uma única realidade eterna. Podia observar como as suas descobertas sobre a morte emergiriam eventualmente no mundo, através do manuscrito que ele escondera, e como essas revelações contribuiriam para momentos cruciais na evolução da consciência humana. Viu os futuros pesquisadores que seguiriam as pistas que ele deixara, cada um acrescentando às suas próprias descobertas a crescente compreensão da humanidade sobre a natureza da morte e da consciência. Viu como estas ideias se entrelaçariam com as descobertas de outros filósofos, cientistas e místicos para formar uma tapeçaria de compreensão que libertaria gradualmente a humanidade do medo da morte. Mais importante ainda, Spinoza podia perceber como cada indivíduo que compreendesse verdadeiramente a natureza da sua própria paisagem interior se tornava um ponto de luz na rede de consciência coletiva. Estas luzes individuais, multiplicando-se ao longo dos séculos, transformariam eventualmente a qualidade da consciência humana como um todo. Na sua visão expandida, Spinoza viu um futuro onde a morte era compreendida não como um fim terrível, mas como uma graduação natural para um nível mais amplo de existência. Neste futuro, as pessoas viveriam com a plena consciência de que estavam constantemente a criar o seu destino eterno, levando a vidas de maior autenticidade, compaixão e propósito. Viu comunidades inteiras organizadas em torno da compreensão de que todas as consciências estavam interligadas, levando a formas de sociedade baseadas na cooperação verdadeira em vez da competição baseada no medo. Viu a emergência de uma civilização onde o desenvolvimento espiritual era valorizado tanto quanto o progresso material. Mas talvez a visão mais bela foi perceber como a sua própria jornada intelectual e espiritual tinha sido parte de um processo muito maior. Cada questionamento que fizera, cada verdade que descobrira, cada momento de dúvida e cada instante de clareza, tudo tinha contribuído para o crescimento da compreensão universal. Spinoza compreendeu que nunca estivera sozinho na sua busca pela verdade. Sempre fora parte de uma comunidade invisível de buscadores, estendida através do tempo e do espaço, todos trabalhando juntos para elevar a consciência da existência como um todo. Neste momento de compreensão total, Spinoza sentiu uma gratidão profunda e serena. A sua vida fora exatamente o que deveria ser. Cada sofrimento, cada descoberta, cada momento de solidão e cada instante de conexão servira ao propósito maior de contribuir para a evolução da consciência universal. Com esta realização final, Spinoza permitiu que a sua consciência individual se expandisse completamente, mantendo a sua identidade única enquanto se tornava parte da vastidão infinita da existência consciente. O seu último pensamento, como Baruch Spinoza, foi uma expressão de amor puro, não apenas por si mesmo ou pela humanidade, mas por toda a magnificência da existência consciente a explorar as suas próprias profundezas através de milhares de milhões de perspectivas individuais. 3 séculos após a morte de Spinoza, numa tarde ensolarada de 1977, a bibliotecária Maria Santos descobriu algo extraordinário no arquivo esquecido da Biblioteca Nacional de Amsterdão. Entre páginas amareladas e documentos corroídos pelo tempo, ela encontrou um manuscrito que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre um dos maiores filósofos da história. O manuscrito estava escrito numa mistura de latim, holandês e símbolos alquímicos, tornando a sua decifração um desafio que levaria anos a ser concluído. Mas as primeiras páginas,
escritas numa caligrafia familiar, continham uma declaração que fez o coração de Maria acelerar. Aqui, escrevo o que nunca pude revelar em vida, a verdade sobre quem nos vem buscar quando morremos. O documento estava assinado com as iniciais BS e datado de 1677, o ano da morte de Spinoza. Maria percebeu imediatamente que descobrira algo de extraordinária importância histórica, mas não tinha ideia de quão profundamente estas páginas transformariam a nossa compreensão sobre a natureza da morte e da consciência. A decifração do manuscrito tornou-se um projeto que envolveu linguistas, filósofos, historiadores e até físicos quânticos. À medida que cada página era traduzida e interpretada, emergia um retrato de Spinoza completamente diferente daquele conhecido pela história acadêmica tradicional. Aqui estava um filósofo que não apenas teorizou sobre a natureza da mente e da eternidade, mas que desenvolveu métodos práticos para explorar os mistérios da consciência. Um pensador que transcendera as limitações da sua época para descobrir verdades sobre a morte que a ciência moderna estava apenas a começar a vislumbrar. As descrições detalhadas de Spinoza sobre as paisagens interiores que observou em pessoas moribundas ecoavam descobertas recentes da neurociência sobre como o cérebro constrói a realidade subjetiva. As suas teorias sobre a interconexão de todas as consciências antecipavam desenvolvimentos na física quântica sobre a natureza fundamental da realidade. Mas o mais impressionante era a precisão com que Spinoza previra como as suas próprias descobertas emergiriam no mundo. O manuscrito continha referências específicas a eventos e desenvolvimentos que só ocorreriam séculos após a sua morte, como se ele tivesse conseguido perceber o fluxo do tempo de uma perspectiva expandida. À medida que as traduções se espalhavam discretamente entre círculos acadêmicos e espirituais, começou a surgir um movimento silencioso de pessoas interessadas em explorar e verificar as descobertas de Spinoza. Médicos que trabalhavam com pacientes terminais começaram a relatar observações que pareciam confirmar as descrições do filósofo sobre os padrões da morte. Psicólogos especializados em experiências de quase morte encontraram nas páginas de Spinoza explicações para fenômenos que a ciência moderna classificara como alucinações ou disfunções cerebrais. Os seus relatos sobre as paisagens interiores ofereciam uma estrutura conceptual para compreender as visões complexas e altamente organizadas que muitos pacientes descreviam. Talvez o mais significativo tenha sido o impacto nas pessoas comuns que tiveram acesso às descobertas de Spinoza. Muitos relataram que compreender a verdadeira natureza da morte como um confronto com a sua própria essência criada ao longo da vida os libertou do medo paralisante da mortalidade. Em vez de viverem na negação da morte ou no terror de um julgamento externo, estas pessoas começaram a abordar a sua vida com uma consciência nova e transformadora. Cada escolha, cada pensamento, cada ação ganhava um significado mais profundo quando entendida como uma contribuição para a paisagem eterna que estavam a construir. O movimento cresceu organicamente, espalhando-se através de redes informais de investigadores, terapeutas, artistas e cientistas. Não havia dogma ou estrutura institucional, apenas uma partilha gradual de compreensão que transformava a forma como as pessoas viviam e morriam. Hospícios começaram a implementar programas baseados na técnica de preparação para a morte consciente de Spinoza, ajudando pacientes terminais a examinar e transformar as suas paisagens interiores antes da transição. Os resultados foram notáveis. Pessoas que viveram com arrependimento e medo encontraram a paz nos seus últimos dias. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido na forma como as sociedades começaram a abordar questões de moralidade e responsabilidade. Quando as pessoas compreenderam verdadeiramente que eram elas próprias que criavam as consequências eternas das suas ações, um novo tipo de ética emergiu, não baseada em mandamentos externos ou no medo da punição, mas na compreensão direta das consequências naturais de cada escolha. Hoje, mais de 3 séculos depois de Spinoza ter escrito as suas últimas palavras
sobre a natureza da morte, as suas descobertas continuam a ressoar através da consciência humana, como ondas que se propagam por um oceano infinito. O que começou como as visões perturbadoras de um filósofo moribundo transformou-se numa revolução silenciosa na forma como a humanidade compreende a vida, a morte e a natureza fundamental da existência. A verdade que Spinoza descobriu era, ao mesmo tempo, simples e profundamente transformadora. Ninguém nos vem buscar quando morremos, porque aquele que nos vem buscar já esteve conosco durante toda a vida. É a soma de tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. Uma entidade que construímos consciente ou inconscientemente a cada momento da nossa existência. Esta descoberta liberta a humanidade tanto do terror de um julgamento externo arbitrário, quanto da ilusão de que podemos viver sem consequências. Cada pessoa torna-se simultaneamente o artista e a obra de arte da sua própria eternidade, pintando com as cores das suas escolhas uma paisagem onde habitará para sempre. Mas a revelação mais profunda de Spinoza foi compreender que estas paisagens individuais não existem isoladamente. Estão todas interligadas numa rede infinita de consciência que forma o verdadeiro corpo de Deus. Não um Deus antropomórfico que julga e pune, mas a totalidade viva e consciente de toda a existência. Cada ato de compaixão que praticamos acrescenta beleza não só à nossa própria paisagem, mas a toda a rede. Cada momento de verdadeira compreensão que alcançamos ilumina não só a nossa própria consciência, mas contribui para a evolução espiritual de toda a existência. Cada expressão autêntica de amor que oferecemos cria pontes que conectam a nossa paisagem interior à dos outros, formando comunidades eternas de consciência que se apoiam mutuamente. Compreender esta verdade transforma fundamentalmente a forma como vivemos. Quando sabemos que estamos constantemente a criar o nosso próprio destino eterno, cada momento torna-se uma oportunidade sagrada para escolher quem queremos ser e que tipo de mundo queremos habitar para sempre. Já não há espaço para viver como vítima de circunstâncias externas ou para adiar a nossa transformação à espera de uma salvação externa. Cada um de nós é o arquiteto da sua própria eternidade, e o tempo para construir conscientemente a nossa paisagem interior é agora. A morte deixa de ser um fim terrível para se tornar uma transição natural, como uma borboleta a emergir do seu casulo para descobrir que sempre teve asas. Nós não morremos. Apenas deixamos de fingir que somos apenas o casulo e abraçamos completamente o que sempre fomos. Consciência infinita a explorar a sua própria natureza através da experiência individual. E quando chegar a nossa hora de fazer essa transição, não enfrentaremos um juiz externo ou um destino imposto por forças além do nosso controlo. Encontraremos a versão mais verdadeira de nós mesmos, aquela que construímos ao longo de toda a nossa existência, que construímos através de cada escolha consciente de amar em vez de temer, de compreender em vez de julgar, de criar beleza em vez de perpetuar o sofrimento. Este é o legado que Spinoza deixou à humanidade. A compreensão de que somos todos co-criadores divinos da nossa própria realidade eterna e que o céu e o inferno não são lugares para onde vamos, mas estados de consciência que cultivamos aqui e agora, através da forma como escolhemos viver. A questão já não é quem nos virá buscar quando morrermos, mas sim que versão de nós mesmos estamos a criar hoje para encontrar quando chegar a nossa hora de descobrir quem realmente somos, para além de todas as máscaras e ilusões da vida mortal. A resposta está nas suas mãos. Sempre esteve e sempre estará, porque você é, simultaneamente, a pergunta e a resposta, o buscador e o que é buscado, o Criador e a criação da sua própria eternidade infinita. E nesta verdade, Spinoza encontrou não apenas o fim de todos os medos, mas o começo de uma forma completamente nova de existir, como consciência desperta, a brincar conscientemente no jardim infinito da sua própria natureza divina.